Olá pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar por que o Brasil é tão grande, tendo sido colônia de Portugal, e se tornou um único país, e o restante da América Latina, tendo sido colônias da Espanha, não se tornaram um único país? Acompanhe o vídeo até o final e saiba por que isso aconteceu. E se você gostar, não esqueça de dar a maçã do professor, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. A América Espanhola era formada por 4 grandes vice-reinados. A Nova Espanha, era o Peru, o Rio da Prata e a Nova Granada. E eles tinham poucos vínculos, se não comerciais, entre si. Cada um deles respondia à coroa espanhola e tinha uma vida própria. Ou seja, eles eram administrados localmente e, além disso, eles foram criados como capitanias e que tinham governos independentes desses vice-reinados. Essas capitanias eram a da Venezuela, da Guatemala, do Chile e de Quito. A administração espanhola se deu em torno de 2 submetrópoles, que eram o México e o Peru. Isso não aconteceu no Brasil, onde a administração era muito mais centralizada, com cidades e centros comerciais subordinados ao Império. Outra causa importante está relacionada à formação e à representatividade das elites nas duas colônias. No Brasil, a elite era muito mais homogênea ideologicamente do que a elite espanhola. Isso se deve, entre outras coisas, deveu, entre outras coisas, à tradição burocrática portuguesa. Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia. Escolas superiores só foram criadas após a chegada da corte em 1808. Assim, os brasileiros que quisessem e pudessem ter formação universitária tinham que viajar para Portugal, sobretudo a cidade de Coimbra. Já a colônia espanhola criou universidades em suas colônias. De 1770 até 1880 foram criadas 23 universidades. A chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808 também ajudou nessa unidade territorial. Enquanto o rei espanhol foi destituído pelo exército de Napoleão Bonaparte, Portugal ainda manteve a sua elite política no poder. A transferência da corte para o Brasil trouxe toda a estrutura burocrática portuguesa. Portugal passou a ser uma dependência e desenvolveu-se então uma legitimidade política no país. Se Dom João não tivesse vindo para o Brasil, muito provável que o país teria se dividido em 5 ou 6 países. Os lugares de maior desenvolvimento econômico, como Pernambuco e o Rio de Janeiro, também a Bahia, teriam conseguido a sua independência. Agora, em relação à Espanha, essa fonte de legitimidade foi questionada após a invasão de Napoleão Bonaparte. Ele forçou o rei espanhol Carlos IV e o seu filho Fernando VII a abdicar o trono em favor do irmão de Napoleão, o José Bonaparte, que mais tarde se tornou o José I da Espanha. Na colônia, a notícia caiu como uma bomba. Aqueles que viviam na América Espanhola já não sabiam mais a quem obedecer. Surgiu então um vazio de poder, e com isso surgiram juntas administrativas, muitas das quais no começo governavam em nome do Fernando VII. Depois eles recusaram-se a receber ordens de juntas semelhantes formadas na Espanha. Após a invasão do Napoleão, o governo espanhol foi dividido em inúmeras juntas administrativas. A destituição do rei espanhol abriu esse vazio de poder nas colônias e, consequentemente, vários movimentos revolucionários em busca de liberdade surgiram com isso. Quando Napoleão foi derrotado, esses líderes já tinham experiência de autogoverno. Reconduzido ao trono já em 1814, Fernando VII não garantiu a autonomia deles e tentou usar a força para restabelecer a submissão das colônias. Esse fato, aliado à política discriminatória por parte da coroa espanhola em relação aos nascidos nas Américas, fez com que eles se rebelassem, inspirados pelos ideais iluministas espalhados pelas revoluções americana e pela Revolução Francesa. Com o apoio de outras castas, eles travaram lutas sangrentas contra a Espanha por independência entre 1809 a 1826. Por outro lado, quando Napoleão foi derrotado, Dom João VI elevou o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, com o nome de Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves.
Também permaneceu no Rio de Janeiro até que as cortes exigissem seu retorno para Lisboa em 1820 e aceitassem uma Constituição liberal. O processo de unificação territorial no Brasil tampouco foi totalmente pacífico, né? Houve movimentos de caráter emancipacionista em Minas Gerais, em 1789, na Bahia, em 1798 e em Pernambuco, em 1817. No entanto, essas revoltas foram mais fomentadas por um sentimento de autonomia do que propriamente um desejo de ruptura entre a colônia e a metrópole. Quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil em 1822, por exemplo, a maior parte das províncias no norte do Brasil foram contra e acabaram permanecendo leais a Portugal, até se defrontarem com uma força vinda do Rio de Janeiro. Como a América Portuguesa não houve uma guerra de independência e sim uma continuidade com a transferência da corte, o governo do Rio de Janeiro tinha mais força para suprimir essas rebeliões. Em contrapartida, o governo do México não tinha força suficiente para evitar o desmembramento da América Central, e tampouco o governo de Buenos Aires em relação ao Uruguai e ao Paraguai. A independência do Brasil foi uma solução de compromisso entre as elites, no sentido de primeiro evitar uma mudança estrutural na então colônia que se tornaria um país e evitar grandes conturbações sociais. Houve um ajuste entre as várias elites locais no sentido de preservar a escravidão, evitar o formato de uma revolução, inclusive sabendo que havia ocorrido na América Espanhola e conseguir manter o país unificado. A presença do imperador foi fundamental. As elites pretendiam que o imperador fosse uma espécie de símbolo a unificar as diferentes províncias e que, de alguma maneira, ele fizesse uma passagem não tão convulsionada como no restante da América Espanhola. Por fim, a opção por um governo central, além de afastar o espectro de uma anarquia social, também favorecia estender o poder dessas elites, uma vez que cabia a elas as indicações aos cargos políticos principais. Já no fim do século, com a unidade do Brasil já assegurada e a escravidão abolida, as elites já não precisavam mais de um símbolo vivo do Estado para poder estabelecer essa legitimidade. O Império então acabou destronado pelo exército e também esse próprio exército proclamou a República quase sem disparar um único tiro. Veja agora uma linha do tempo sobre os processos de independência na América. Os primeiros passos foram com os Estados Unidos e o Haiti a partir dos ideais revolucionários. Em seguida vieram Argentina, Paraguai e Chile, desmembrando a província do Rio da Prata. Em 1821 foi a vez do México. Em seguida vieram Equador, Brasil, Peru, Bolívia e Uruguai. Mais tarde foi a Venezuela e no mesmo ano a Costa Rica, El Salvador e Nicarágua, Guatemala e Honduras. Continuando com a República Dominicana, Colômbia, Cuba em 1898 e finalizando com o Panamá em 1903. E este é o mapa da América Latina atualmente, depois dos processos de independência. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar a maçã do professor, macetando o dedo no like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Eu fico por aqui. Até a próxima. Um abraço!